Sejam bem-vindos, é muito bom estar de volta, muito bom estar de volta. Eu estou empolgado, quando eu estou empolgado, às vezes eu troco um pouco, né? Eu começo pelo fim e volto pelo meio. Mas tem bastante coisa para falar da parte do Senhor, né? Com o texto de hoje. A gente está na quinta mensagem, né, da série Encontros com Jesus. A primeira foi Jesus e Nicodemos. A segunda foi com a Samaritana. A terceira, o filho de um oficial do rei. No quarto, o paralítico de Betesda. E hoje a gente vai ver o encontro de Jesus com uma mulher que foi encontrada fazendo algo grave. Foi assim que nós traduzimos para as crianças, né? Quando a gente foi traduzir para as crianças, a gente não falou que era uma mulher adulta. Nós falamos que foi uma mulher que foi pega em flagrante, cometendo um grave erro, né? Que está traduzido aí na tua Bíblia por a mulher que foi pega em adultério. Vamos orar então. Eu creio que as palavras de Jesus, elas produzem vida. Eu creio que muito que essa mensagem aqui precisa ter feito, que aquilo que ele fez aqui, aquilo que ele disse, produza vida também em nós. Vamos orar então para a gente mergulhar aqui no texto. Deus, obrigado pela tua palavra, está tão perto da gente. Obrigado porque a gente pode ler a tua palavra publicamente, com liberdade. E assim, Pai, como as tuas palavras ali produziram vida sobre aquela mulher, assim como as tuas palavras aqui, Pai, livraram aquela mulher da morte, nós pedimos, Pai, que a tua palavra, que vai ser lida aqui, produza no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, uma abundância de vida, Deus, um avivamento, para que, assim como cantamos aqui, Deus, que nós gostaríamos que chovesse nessa cidade perdão e graça, nós sabemos que o dia que vai acontecer, o dia que nós nos dispomos como famílias, como igreja, amar, perdoar, derramar graça. Então que essa mensagem aqui, junto com tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e aquilo que o Senhor vai fazer, possa contribuir para isso. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Quem quiser ler junto, está em João, do capítulo 8, do versículo 1 até o 11. Eu vou ler mais uns versículos também, né, mais o capítulo anterior, mas quem quiser acompanhar, João 8, do 1 até o 11, que diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. No capítulo anterior, no capítulo 7, estava acontecendo a festa das cabanas, uma das 3 festas importantes, né, que o povo comemorava na época, e ainda os judeus comemoram nos dias de hoje, né, junto com o Pentecostes e a Páscoa. A festa das cabanas era a festa, quem sabe, pública, assim, das mais importantes. 3 coisas aconteciam nessa festa que a gente precisa sempre lembrar. Primeiro, que nessa festa que aconteceu no capítulo anterior, lembrava muito daquele tempo de peregrinação que o povo teve no Egito. Então, durante 7 dias, eles saíram das suas casas, saíram das suas residências, da sua cidade e iam até Jerusalém, né? E lá eles faziam tendas, né, cabanas, que demonstrasse que era a fragilidade e quanto temporário, lembrando o tempo que eles ficaram peregrinando no Egito. E essa era uma das coisas. A segunda coisa era um tempo de alegria. Eles tinham um desfile, eles cantavam na rua, o sacerdote tinha um ritual que eles iam até o tanque de Siloé, enchiam um jarro de ouro, voltavam para o templo. Então era uma festa, era uma grande festa. E a terceira coisa que essa festa diz muito também é que já anunciava, era um prenúncio, que um dia o Messias ia chegar. Então, no último dia dessa festa, no momento mais importante dessa festa, Jesus, ele se levanta e grita. Está escrito ali no capítulo 7, ele grita, ele fala em alta voz dizendo: eu sou, fala Mel, o que é? Eu sou a água da vida. Quem beber, jamais terá sede. Então os judeus e os líderes religiosos da época estavam já bravos com ele, porque no capítulo 2 ele faz o milagre de uma festa de casamento. Capítulo 3, um dos principais judeus, Nicodemos, vai ter um tempo com ele e fica admirado com a sabedoria, porque eles entendiam muito de lei, mas não entendiam nada de espiritualidade. Eles entendiam de religiosidade, mas o poder de Deus não se manifestava neles. Capítulo 4, se encontra com a mulher samaritana e começa um grande avivamento naquela região. Depois, no capítulo 4, ainda tem no capítulo 5 e capítulo 4 tem a cura do oficial do rei. E depois ali começa uma perseguição grande sobre Jesus, porque
Ele cura um homem no sábado, que foi a mensagem da semana passada. Então, os líderes religiosos estavam muito bravos com Jesus. E eles estavam procurando um jeito de acabar com o ministério de Jesus. E, se possível, a morte dele. Ou prende, ou mata. Então esses líderes, em específico, já estavam muito irados com Jesus, pelo fato dele ter curado no sábado, e na principal festa religiosa deles, Jesus se levanta e fala: está vendo essa água que vocês estão derramando aí? Ó? Isso é passageiro, é temporário. Então eles estavam com mais raiva ainda de Jesus. Acaba a festa, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, desce, e na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Agora eu vou avançar daqui, tá? Olha o que estava acontecendo ao redor. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Versículo 4. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus. 5. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? 6. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Quando a gente começa a ler essa história aqui, a gente dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, né? Primeiro será que a mentalidade desses líderes pensaram assim: será que para ele livrar a pele dele, ele vai promover a morte dessa mulher? Será que para se livrar de ser preso e de ser ele, quem sabe, apedrejado, será que ele vai expor uma mulher que foi pega em adultério para isso? É completamente o contrário. Ele veio para nos livrar da morte. Então essa armadilha que prepararam para Jesus, se ele falasse alguma coisa contra a lei de Moisés, os próprios líderes prendiam. E se ele falasse alguma coisa também, né, fora daquilo que ele tinha falado sobre amor e perdão, toda a autoridade moral que ele tinha também ia por água abaixo. Vocês entendem? Em muitos momentos da Bíblia a gente vai ver que fazem alguma armadilha para Jesus. Jesus diz sim, prendem. Se diz não, matam. Vocês lembram quando perguntaram para Jesus a respeito do imposto? Se ele disse que sim, o povo, né, quem sabe até uma surra, uma morte pública. Se diz que não, os romanos prendem. O que Jesus fala? Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Lembram também quando perguntaram para ele com que autoridade tu faz essas coisas que tu faz? Se ele diz que é de Deus, a autoridade, na hora ele já ia ser preso. Se ele não fala nada, tudo aquilo que ele tinha falado a respeito de quem ele era também ia por água abaixo. O que ele faz? Olha, eu só vou responder isso se vocês me responderem uma outra coisa. Se vocês me responderem sobre o batismo de João, aí eu respondo. Não responderam? Ele fala: já que vocês não responderam, também não vou responder. Então, em muitos momentos, colocaram Jesus em uma armadilha. Se ele falasse sim, ele ia ser preso. Era sempre entre os judeus e o povo. Eu queria trazer pelo menos 3 coisas que essa passagem aqui tem mexido comigo desde dezembro. Desde dezembro, quando a gente pensou em fazer a série, quando entrou esse encontro aqui, tem algumas coisas que mexeu muito comigo e eu creio que a gente precisa viver isso como igreja. Primeiro, a religiosidade, ela entulha a vitalidade das pessoas. Pega isso. A religiosidade são pedras que você vai atirando em alguém porque você acha que aquela pessoa precisa que se cumpra a justiça.
A religiosidade, ela tem tanto prazer que a justiça seja feita do que o perdão sendo exercido. Eu próprio pensar se a tua alegria tem muito mais a ver quando a justiça é feita ou quando alguém é perdoado. A religiosidade faz com que as pessoas, hoje a gente não pode matar as pessoas, a gente não tem nada que ampare. Mas a gente, com a religiosidade, a gente vai lançando pedras e pedras e pedras sobre a vida das pessoas. Quando a gente lê em Êxodo, quando as pedras da lei elas são entregues para Moisés, está escrito lá que foi o dedo de Deus que escreveu aquelas pedras. Mas quando a gente olha aquelas pedras e aquelas regras ali, era para mostrar pelo menos para o homem, para dar um norte. Estava tudo muito bagunçado. Não era para trazer salvação, era para trazer pelo menos uma ideia de amar a Deus e amar o próximo. Se tu ler os 10 mandamentos, aí tu vai ver que os mandamentos ou tem alguma coisa a ver com você honrar a Deus ou você cuidar do próximo. Quando Deus escreve com o dedo dele, entrega para Moisés aquela lei, nunca teve no coração de Deus para a gente apedrejar alguém. Nunca teve. Só que as pessoas, em vez de cultivar um relacionamento com Deus e querer amar as pessoas, a manifestação de religiosidade era quando a lei não foi cumprida, as pessoas elas precisam pagar. Quando a gente vê no livro de Jó, algumas perguntas que Jó faz para Deus, Deus faz depois algumas perguntas para Jó. E as primeiras perguntas que Deus faz para Jó ali já coloca Jó no lugar dele. Eu fico imaginando que Jesus poderia ter respondido, né, para esses homens ali: Mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que a lei de Moisés fala sobre isso? Jesus podia ter respondido: olha, onde vocês estavam quando o meu dedo e o dedo de Deus escreveram naquelas pedras? Onde vocês estavam? O que vocês estavam fazendo quando eu e Deus e o Espírito Santo nós estávamos escrevendo, ajudando a vida de vocês? Onde vocês estavam? Mas o que ele faz? Ele ajoelha e começa a escrever na terra. E eu orei bastante assim para poder entender assim, Deus. Me chamou a atenção demais essa parte, né, do texto aqui. Uma multidão, quase que um tribunal ali, né, uma ré, né, a mulher ali que foi pega em adultério. Né, e eu fico imaginando assim, como que os homens, né, eles pegaram uma mulher em adultério, né, eles conseguiram armar aquilo tão rápido, né? Uma mulher foi pega em adultério. Então pega essa mulher lá, vamos colocar diante da multidão, porque a gente precisa prender um homem, a gente precisa matar um homem. Então a multidão, aqueles homens ali como se fosse a Suprema Corte da época, a mulher e Jesus com o dedo escrevendo. Isso chamou a atenção de vocês? Não chamou a atenção isso? Isso me chamou muito a atenção, muita atenção. E eu preciso compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado muito com a gente lá em casa sobre esse texto. Pelo menos agora nesses últimos 2 meses. Quando foi entregue as tábuas da lei, lá no Monte Sinai, e aquilo alterou o jeito que o homem vivia, Jesus veio nessa terra, para que o dedo dele também, escrevendo no chão, escrevendo nessa terra, pudesse alterar o jeito que nós vemos aqui. Do mesmo jeito que quando aquelas tábuas desceram e mudou o jeito que o povo vivia, quando Jesus começa a escrever nessa terra, da mesma forma que Deus juntou o barro e criou o homem, é como se Jesus, numa metáfora, dizendo: olha só, da mesma forma que vocês foram criados, desse barro, dessa terra, agora o meu dedo, que é também o dedo de Deus, precisa alterar o jeito que vocês vivem. Primeiro, não podemos ser uma igreja religiosa. Não podemos nunca, quando a gente pegar alguém aqui em flagrante, eu peguei alguém fazendo alguma coisa errada. Vamos combinar aqui, a gente não vai colocar a pessoa aqui na frente e a gente começar a ler textos bíblicos onde a gente vai matar essa pessoa espiritualmente. Posso contar com vocês com isso? A gente vai amar, a gente vai perdoar e a gente vai fazer de tudo que a gente puder, com todos os nossos recursos, para que essa pessoa se restaure nessa área. Não jamais expor o vitupério e matar essa pessoa publicamente. Estamos juntos nisso? A religiosidade, ela mata. Imagina, as mesmas pedras que Deus está
como símbolo, né, dizendo, olha, eu quero reescrever a história da vida de vocês, está muito desregrado as coisas. Está lá escrito em Gálatas, capítulo 2, que 430 anos antes daquelas leis chegarem, antes daquelas pedras descerem, Abraão já era salvo pela sua fé. Regra não é para salvar ninguém. Regra é para ajudar a crescer. Regra vem de uma palavra, pelo menos no grego, que é trellis. Quem que é jardineiro aí? Tem um jardineiro, eu estou olhando para um aqui, muito boa. Para que a gente coloca uma treliça no jardim? Para que a gente coloca uma treliça? Para dar sustentação e ajudar a crescer. Então as regras que Deus trouxe nunca foi para que através dela a pessoa pudesse desfrutar nada além de um crescimento. Vocês pensam que não tinha regra nenhuma. A primeira regra, olho por olho, dente por dente. Em um planeta e um mundo onde não tinha nenhuma regra, isso muda tudo. Olha, agora se eu jogar uma pedra no teu filho, tu vai jogar no meu, então eu não vou jogar no teu. Muda tudo. Olho por olho, dente por dente. Por isso que Jesus entrou na história no momento certo. Eles não iam entender lá atrás. A vida de Moisés com Deus foi um prenúncio também da chegada de Cristo. Depois vem os 10 mandamentos. E aquilo vai crescendo não para que a gente amasse a lei, mas que a gente amasse melhor Deus, e através do amor que a gente tem com Ele, a gente consegue se relacionar tanto com Ele quanto com quem está ao redor. A religiosidade, ela mata. A religiosidade, ela vai entulhando a vitalidade das pessoas e também de quem está jogando as pedras. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não existe nenhum pecado, nada que a gente esteja vivendo, mesmo quem esteja cheio de acusadores ao redor, que não seja passível de restauração. Amém? Nada. Se ainda tem um fôlego de vida no teu pulmão, não existe nada que as pessoas possam estar te acusando, o diabo te acusando, algo, uma fragilidade, algo que tu fez ontem, por exemplo, que com a presença de Jesus, ele não libere vida e comece um processo de restauração. Nada. O primeiro milagre que Jesus fez foi João capítulo 2, primeiro milagre público, pelo menos, uma festa de casamento. João capítulo 4, aquela mulher samaritana já estava no 5º casamento, certo? E o que ela estava nem era marido. Então só em poucos capítulos a gente consegue ver que quando as pessoas casavam, elas casavam com o regulamento embaixo do braço. Casavam com a lei embaixo do braço. Aquilo que Deus falou lá no Éden, quando formou o homem e a mulher, que iam ser uma só carne. Aquela aliança eterna, não um casamento, mas um matrimônio eterno. Já nesse tempo aqui com Jesus, elas jogavam com o regulamento embaixo do braço. Ó, se não fizer isso, é divórcio. Se não fizer isso, é divórcio. E se não fizer isso, é divórcio. E nesse momento, tem uma mulher que é pega em adultério. Então, a família já, naquela época, muito atacada. E essa mulher, se a gente fosse ver um pecado dentre a Bíblia, pode ser que, quem sabe, se a gente fosse fazer uma escala, eu nem quero dar criatividade para vocês pensarem nisso, mas se tivesse um pecado, quem sabe, dos mais graves mesmo, passível de morte, seria esse. Porque ia contra uma aliança feita com Deus e com alguém, para que aquela pessoa fosse a única que tivesse intimidade com a gente. E essa mulher, ela foi pega num momento em flagrante. Não tinha, eles tinham provas. Eles tinham provas. Esse é um momento também de autoexame, né? A gente precisa olhar para dentro da gente também e perceber assim, tem algumas coisas que a gente já foi pego em flagrante. Só que tem algumas coisas que a gente continua fazendo ainda a portas fechadas, né? Tem algumas coisas que a gente tem vivido ainda, mas ele não tem chegado no público. Essa mulher aqui, se não tivesse levado para a multidão, ela teria ficado pelo menos naquele pequeno tribunal. E se ela morresse, possivelmente as histórias não iam repercutir, né? Tem algumas pessoas que falam que a pessoa morre só quando param de falar o nome dela. Isso seria uma obra de imortalidade, né? Quando as pessoas param de falar de ti, é porque aí tu morreu. E essa mulher, iam ficar falando muito ainda sobre ela. Que ela morreu porque ela foi sem vergonha.
ela estava tendo intimidade com alguém que não poderia ter. Então a gente precisa, quando a gente lê uma história dessas, fazer um autoexame também. A gente não precisa chegar a um momento, assim, um pico de vergonha, que a gente chegue a ser pego no ato, no flagrante. Eu preciso ser mais explícito ou você está me entendendo o que eu estou falando? A gente precisa fazer um autoexame, porque Jesus ele quer liberar as mesmas palavras de vida que ele liberou para essa mulher no público, ele quer liberar para a gente também no privado. A gente não precisa chegar ao ponto de ver uma vergonha pública, a ponto das pessoas reconhecerem a legitimidade do nosso erro, do nosso pecado, para que a gente tenha uma experiência com Jesus. Seria até meio burrice, porque a gente precisa fazer um autoexame, olhar um pouco para a nossa vida, quais as áreas que precisam de restauração, para que não chegue ao ponto de chegar ao público. A gente tinha um termo, até hoje não fala tanto, mas a gente falou muito lá na Monte Serra por muito tempo, a gente chamava de fratura exposta. A fratura exposta é o seguinte: quando tu vai jogar futebol, tá com uma dorzinha na perna, tu joga, né? Tá com uma dorzinha na perna, tu joga um basquete, tu tá com uma dorzinha na mão, ninguém nota aquilo, e tu consegue esconder, né, um machucadinho. Tu tá com uma feridinha, tá com alguma coisa, tu consegue fazer algumas coisas. Aí tem umas pessoas que vão notar assim, cara, mas a tua mão tá inchada. Tu não é nada, não foi nada. Só que se vier alguém, te der um carrinho e quebrar a tua perna e sair um osso para fora, nossa, quem olhar aquilo não vai gritar assim, oh, meu Deus, esse cara está precisando agora, urgente, de um médico. Só que o cara, ele está tão acostumado a esconder as coisas das pessoas que nem ele às vezes se assusta com a fratura exposta que está todo mundo vendo. Então eu quero dizer para vocês, não existe nada, enquanto tiver um fôlego de vida no pulmão de vocês, que não seja passível de restauração. As mesmas palavras que Jesus falou contra os acusadores daquela mulher que promoveu vida, é as mesmas palavras que o Espírito Santo nos dá hoje, em qualquer momento. Seja lá no teu quarto secreto, seja numa celebração como essa. Faz um autoexame assim, ó. O que não precisa chegar no público para que eu seja restaurado? O que precisa? Terceira coisa que eu queria falar é sobre o futuro dessa mulher. A última frase que Jesus fala para ela é: vai e não peque mais. É impossível ela cumprir isso. Como é que ela ia sair dali e não ia pecar mais? É possível a gente não pecar mais? Não. Enquanto a gente estiver, né, com essa estrutura aqui, sempre a gente vai estar pecando, sempre vai ter alguma fragilidade. O que Jesus estava tentando dizer para ela? Aquilo que ele já tinha falado lá nas bem-aventuranças: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. A gente sabe que quando eu peço para a Lola fazer algumas coisas, eu sei que é impossível ela fazer agora. É impossível, na estação que ela está. Mas eu sempre vou deixar a régua lá no alto. Sobre honestidade. Eu falo para a Lola: filha, não mente. Vocês acham que ela não vai mentir? Eu acho que ela já até mentiu. Até contou algumas histórias que não eram. Primeira vez que ela pintou a parede, eu acho que ela tinha nem um aninho. Eu perguntei: quem que pintou isso aqui? Ela falou: foi a prima. Imagina. Nem um aninho, com um giz de cera, pintou a parede e falou que foi a prima. Só que eu posso chegar para a Lola e falar assim: ó, filha, olha só, já que tu vai mentir algumas vezes na vida, de vez em quando tu pode mentir. É isso que um pai faz para um filho? É assim que tu ensina o Caetano? Olha, já que tu vai mentir em algum momento, olha, quando sentir que vale a pena, solta essa mentira. O que Jesus estava falando para aquela mulher? Olha, eu sei, eu te conheço, eu conheço teu coração, mas não precisa chegar a esse ponto aqui de novo. Não precisa chegar a essa vergonha pública. Não precisa chegar de novo no momento onde os olhares das pessoas eles estão acabando contigo. Tu não precisa disso. Não precisa disso. A régua ela continua alta. E se Jesus soubesse que ela cometeria de novo o adultério, porque ele sabe do futuro, Jesus ia dizer assim: olha só, já que a tua moral é um pouco questionável, de vez em quando tu pode fazer isso. Eu quero dizer que tem muita gente que olha para Jesus e pensa só na regra.
mas não vê esse doador de vida. Tem gente que olha para Jesus e parece que lê os escritos dele e parece que é um monte de coisa, uma cartilha de coisas que eu preciso fazer. Mas na verdade, quando a gente começa a olhar com lucidez, é amor e graça o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Um termômetro para a nossa religiosidade é o seguinte: tu fica mais feliz quando tu vê alguém recebendo o seu castigo, ou tu fica mais feliz quando tu vê que alguém foi perdoado? É uma pergunta. Como que é? Como tu lida quando tu vê algumas pessoas fazendo algumas coisas que tu já superou aquilo? Como que tu lida? Tu lida se sentindo melhor, ou tu lida com compaixão, querendo ter aquela pessoa perto e orando, né, lutando com ela para ela vencer? Como que funciona isso para ti? Isso é um termômetro da religiosidade. Isso é um termômetro. A presença de Jesus, toda vez que a morte ela se aproximou, sempre teve algum milagre. Vocês lembram quando Jesus estava passeando com os discípulos pela cidade chamada Naim, e tinha uma viúva lá que perdeu seu filho? O que aconteceu? Quando com um lado uma marcha e um culto fúnebre, do outro lado os discípulos, né, com o autor da vida. O que aconteceu quando eles se encontraram? Menino ressuscitou, voltou à vida. É a vida. Sempre quando a morte encontra a vida, quem vence é a vida. Sempre. Naquele momento eu quero dizer para vocês, a presença de Jesus ali naquele lugar, lidando com os acusadores daquela mulher, seria impossível. Impossível, com a presença dele ali, que houvesse uma morte ali. Impossível. Seria impossível. A gente olha em alguns outros momentos da Bíblia, a gente até confunde assim, achando que as pessoas são boazinhas. Vocês lembram quando Moisés estava junto com Deus, e Deus fala para Moisés: olha, Moisés, se tu quiser, porque esse povo aí realmente não tem jeito. Acho que eu vou matar todos eles e vou recomeçar só contigo, com a tua família. Lembra o que Moisés fala? Não, se tu vai matar eles, eu quero ir junto. Não pode fazer isso. E a gente olha, a gente acha que Moisés é bonzinho, né? O que está acontecendo ali? A mínima distância de Deus, ela promove vida. E a última coisa que a gente vai pensar quando a gente está perto de Jesus é que alguém morra. Não é possível. O último pode ter sido o primeiro pensamento daquelas pessoas, mas o último pensamento, quando elas estavam junto daquela mulher e junto com Jesus, era pensamento de vida. Por isso que ninguém conseguiu tirar uma pedra. Não tinha como. A presença, o autor da vida estava ali. Por mais que as pessoas até chegaram ali com alguma vontade. Para mim, qual que é o sucesso dessa mensagem aqui hoje? Primeiro, que a nossa igreja não seja uma igreja religiosa, seja uma igreja onde a gente tenha uma intimidade com Jesus. A nossa espiritualidade chama-se Jesus. É com Ele que a gente se relaciona. Isso seria um sucesso da minha mensagem hoje. A segunda, que a gente olhasse para as áreas que precisam de restauração da nossa vida e a gente comece antes que aconteça uma fratura exposta. Isso seria um sucesso. Que a gente não precise ficar esperando ser surpreendido. Teve um dia que estava eu e mais uma pessoa aqui da igreja, a gente estava de carro, e a gente estava aqui no centro, e uma pessoa que frequentava aqui, ela estava fazendo alguma coisa que ela ficou com vergonha. E aí quando a gente viu, a gente estacionou o carro. Mas a gente só queria abraçar. A gente não queria dizer que o que ele estava fazendo não estava certo. A gente só queria abraçar. A igreja é assim, né? A gente se vê, a gente quer se abraçar, né? Está no mercado, a gente não consegue só dizer oi, tudo bem, né? Não consegue não, né? Aqui não consegue, né? Aqui tu vê alguém, tu quer, como é que tu está? Vamos lá para casa, vamos comer, vamos fazer uma sopa, né? O quê? O dia que eu convidei para fazer uma sopa e não tinha panela nem gás, é essa aí? Nossa igreja, ela não pode ser conhecida como uma igreja onde é como se tivesse algumas máscaras ali, né? E aí quando a gente entra aqui, a gente coloca uma pessoa, e depois quando a gente sai daqui, nós somos outra pessoa. Eu creio que Deus está fazendo nessa base aqui, ó, né, que está começando um trabalho, né, recomeçando, né? E nós queremos atingir essa cidade. Tem muito a ver com o DNA que começou lá em Montserrat, em Porto Alegre. Um dia a Martinha, a esposa do pastor Tércio, ela teve um sonho.
E esse sonho, todas as pessoas antes de chegar entrar dentro do salão do prédio, elas colocavam uma máscara de perfeito. E depois, quando elas saíam, elas deixavam a máscara ali e elas voltavam à mesma vida. Não vale a pena isso. Não vale a pena. Para essa mensagem ter sucesso, a gente precisa olhar para a nossa história e fazer um autoexame. Para essa mensagem ter sucesso, a gente precisa criar esse termômetro de que quando as pessoas são perdoadas, a gente fica mais feliz do que quando elas são castigadas. Vocês estão comigo nisso? Vamos se alegrar quando alguém é perdoado. Essa música que nós cantamos aqui, Eu Faço Chover Perdão e Graça. Quando é que vai chover perdão e graça aqui em Santa Cruz? Quando eu e você, a gente começar a amar as pessoas de um jeito, onde a gente vai servir essas pessoas com tudo que a gente pode. Aí chove perdão e graça. Não é assim, dona Cara? Para chover perdão e graça, que não é uma chuva natural de nuvens que escurecem. Ao contrário, é um sol da justiça passando na nossa vida, que ilumina por onde a gente passa. Lembra o que estava escrito lá? O Sermão da Montanha também, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu. Sabe qual que é as primeiras boas obras que a gente faz? As primeiras boas obras é quando a gente cuida da nossa família. As primeiras boas obras começam lá dentro da nossa casa. Quando o Benson lava a louça, fazendo uma boa obra para a família. Quando uma mulher focada em casa, querendo cuidar do lar, faz uma comida, cara, isso é boas obras que começa em casa. Então, para essa mensagem aqui ela ter sucesso, a gente precisa compartilhar nossas fragilidades para vencer. A gente precisa começar processo de restauração de dentro para fora e abrir. A coisa mais terapêutica é abrir. 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em Tiago. Quando a gente confessa, quando a gente abre um processo terapêutico na nossa alma de restauração. Essa mulher desse texto, ela foi muito abençoada. O processo de restauração dela começou porque atiraram ela lá nos pés de Jesus. Ela teve muita sorte. Jogaram ela nos pés da pessoa certa. Jogaram nos pés da pessoa certa. Como é que está para vocês os grupos temporários, as células, os grupos caseiros? A gente vai ter que inventar um nome aí, porque está cada um falando uma coisa. Como é que está para vocês os grupos temporários? Eu quero dizer que eu sou fruto. O meu chamado pastoral, a minha conversão é fruto de encontros como esse. A gente começou na minha casa, sextas-feiras, à meia-noite, era o único horário que a gente tinha, e um pastor lá, nós não entendíamos muito o que aquele cara falava. Filho de missionário, um evangeliquez pesado, a gente nem entendia o que ele estava falando. Só que chegava no final, ele tocava um violão e fazia uma oração. E o meu coração pegava fogo. Eu falava, cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu preciso disso semana que vem. E nesse processo, eu descobri quem era Jesus. Sabe como é que eu descobri quem era Jesus? Por causa desse cara. Muitas coisas que eu fiz intencionalmente, para que esse cara me olhasse e dissesse assim, ó, tu não tem jeito, tu não presta, tu nunca vai conseguir ser um cristão. Nunca. Só que esse cara não fazia isso. E eu posso dizer uma coisa para vocês, eu aprontei. Eu não quero dar criatividade para vocês aprontarem, tá? Mas, primeira vez que eu fui liderar a minha célula, já estavam 6 meses já. Saí na noite anterior, tomei um porre, briguei, quebramos um bar e eu tomei uma cabeçada aqui, ó. Tava com a boca assim, ó, virada assim, ó. Não tinha nem como esconder. Se fosse no tempo da pandemia, eu botava uma máscara, né? Os beiços revirados. E eu passei o dia todo sendo acusado pelo diabo e por mim mesmo dizendo assim, ó, eu nunca vou conseguir ser um crente, eu nunca vou conseguir ser alguém, cara, que nem o pessoal da igreja lá, que parece ter uma vida que não tem nada de errado. Só que, claro, depois eu fui ver, as pessoas tinham muita coisa, só que ninguém abria. E eu passei o dia todo, como é que eu vou liderar uma célula? Eu briguei ontem e bebi. Como é que eu vou liderar com essa cara aqui arrebentada? Como que eu vou fazer isso? Isso é uma loucura. E eu passei o dia todo ensaiando frases de impacto para dizer, olha, eu não tenho condições. Vocês não estão vendo? Eu quero ser um cristão qualquer. Eu quero ser aquele cristão que vai no domingo na celebração, que abraça todo mundo, mas minha vida espiritual vai ser assim. Quando eu quiser eu oro, quando eu quiser eu leio a Bíblia,
e vai ser desse jeito. Quando eu quiser eu bebo, quando eu quiser, e a minha vida espiritual vai ser no domingo. Como de todas as maioria das pessoas que eu conheço, vai ser só no domingo. Só no domingo. E não vou ter mais célula em casa também, porque tem várias pessoas que estão lá mais tempo e não tem célula na casa delas. Também não quero mais célula. Acabou. Vou chegar em casa e botar as pessoas embora. Acabou, não tem, cara. Olha pra minha cara, não vou conseguir nunca. Nunca. Quando eu chego na minha casa, sei o que estava acontecendo. Meu pai falando para o pastor Cris, que era o cara que ajudou muito no processo da minha conversão. Meu pai falando, tu viu, esse guri não tem jeito. Sabe o que o pastor Cris falava para ele? Ria e dizia, olha, antes ele perdia sempre de 10-0. Hoje em dia ele até empata. Isso aí vai ser um baita de um pastor. Isso aí vai ser um homem de Deus. Alguém acreditava em mim. Alguém acreditava em mim. Como que aquele cara acreditava em mim? Por quê? Porque a proximidade dele com Jesus não fazia dele um acusador, mas alguém que olhava para as pessoas com amor e com graça, acreditando na restauração deles. É isso que nós temos que ser como igreja. Nós precisamos olhar para as pessoas e viver nas pessoas, essa pessoa já restaurada, mesmo que aparentemente pareça um mendigo espiritual. É isso, cara. A nossa igreja precisa ter esse DNA. O código genético da nossa igreja tem que ser graça, perdão. Me converti logo depois, ali de alguns meses. Já estou mais ou menos, na época eu estava já... Esse cara ficou 1 ano e meio, todos os dias ele ia me encontrar em algum lugar. E me ligava e orava comigo, em todos os lugares. E teve um dia que eu fui num lugar que eu tinha certeza que ele não ia. Eu dei uma desculpa perfeita. Tinha um cara que estava da nossa célula, ele estava de aniversário, só que era numa balada. E a minha desculpa perfeita era, não somos religiosos. Então, se a festa é numa balada, a gente vai ter que ir lá orar com ele, dar um abraço e dizer que ele é importante. Meti essa aí. Essa aí é sem vergonha, essa desculpa, né? Então eu vou lá, porque o cara é importante, vou orar com ele, mas é balada. E aí o pastor Cris perguntou, Márcio, mas é balada pesada ou é light? Eu falei, não, é light, muito light. Mas não era light. Eu já estava mais ou menos 1 ano já, firme. Aí eu cheguei no lugar, 10h30, 11h, meia-noite, ele não apareceu. Aqui eu pensei, cara, para quem fumava 2 carteiras numa noite, embalada, fumar um cigarro não é nada, né? Para quem estava sempre embriagado, tomar uma dose de uísque hoje não é nada, né? Para quem andava sempre envolvido, né, com promiscuidade, não vou nem ir para as vias de fato. Vou encontrar uma mulher, pelo menos para dar uns beijos, e vou para casa, aliviado. Achava que essa seria a minha fuga, em coisas. E o plano estava andando perfeito. Acendi o cigarro, pedi para colocar uma dose de uísque com Red Bull, e olhei para uma mulher assim no bar e eu vi a vítima lá, né? Que ela vai ser minha vítima. Quando eu coloco o braço por cima da mulher, nem tinha fumado ainda. Quem que entra? Entra lá assim. Eu não via mais nada de fumaça, a pessoa só via quem entrando. Pastor Cris. E aí eu pensei, agora, hoje vai ser meu último dia dessa igreja. Porque quando ele me vê, ele vai dizer assim, cara, não aguento mais, Márcio. Toda hora assim, cara, não aguento mais. Eu tinha certeza. E aí, sim, meu último dia, com essa vida assim, vai ou não vai? E aí ele foi chegando, ele me olhou com um olhar de tanto amor, dona Karen. O cara me olhou, eu estava esperando, você não vai falar, cara, que eu estou fazendo essas coisas? Ele me abraçou, me beijou e disse, cara, estou louco para te ver, tu está bem? Fez um carinho na minha cabeça, que nem eu faço com alguns aqui, fica constrangidos. Fiz um carinho na cabeça, me abraçou, me deu um beijo no rosto e falou, cadê o... Como é que é o nome do rapaz? Enfim, que eu quero orar com ele. Foi lá, orou, nos abraçou, disse que nós éramos muito importantes para a vida dele, para Jesus, mas que para a vida dele ele precisava ir embora. E foi embora. E eu entendi que o olhar de Jesus tinha a ver com o olhar daquele homem. Ia nos lugares, você pensa que Jesus não está nos lugares onde você erra? Você pensa que tem alguma parede, cara, que você consegue se esconder dele? Mas não é para constranger, é para te sentir amado. Quem não conhece Jesus parece que vai ficar constrangido, ao contrário, cara, para te sentir amado.
Cris se importava comigo e quando ele me olhava, ele via alguém, cara, que nem eu imaginava que um dia pudesse ver. Para essa mensagem aqui, ela ter sucesso, nós precisamos fazer que essa cidade aqui, ela chova perdão e graça. Nós não podemos olhar para as pessoas com um olhar de acusação, porque elas ainda não experimentaram Jesus e não têm a santidade que tu tem. Estão comigo nisso? A gente precisa cada vez mais se encher de compaixão, porque nós tivemos uma chance. Nós já encontramos Jesus. Por isso que a nossa vida já está um pouco melhor. Está longe ainda do que devia ser, mas está bem melhor. Mas eu quero te dizer que esse pouquinho que Deus já fez na nossa vida, com religiosidade, já pode ser um baita de um combustível para tu começar a julgar as pessoas e se achar melhor que elas. Estão junto comigo nisso? Estão junto comigo nisso? Sem religiosidade, sem julgamentos, e não tem nenhum pecado, nada que uma palavra de vida dele não te produza cura hoje aqui. Nada. Eu pedi para o Felipe essas duas músicas. Eu vou construir e perdão e graça. Conversamos ontem à noite e eu falei, Felipe, queria muito que tu tocasse essas duas músicas. A música que eu vou construir me veio muito no coração sobre dois fundamentos. Vocês lembram quando Jesus fala também no Sermão da Montanha sobre dois fundamentos? Um fundamento é a rocha. O outro fundamento é areia. Terreno arenoso, pantanoso. Um é firme. E o outro, dependendo da chuva que bate, a tua casa vai cair. Esses religiosos, a burrice dele foi acreditar que a rocha era as pedras que vieram lá no Sinai. Estão comigo nisso? Estão entendendo o que eu estou falando? Os religiosos estavam achando, cara, que a rocha era aquelas pedras. Regra, lei. Não, cara. A nossa rocha chama-se Jesus. E se Ele amou, a gente também vai amar. Se Ele perdoou, a gente também vai perdoar. Se Ele olhou com graça no olhar de uma pessoa que, quem sabe, merecia mesmo algum tipo de castigo e perdoou, a gente precisa ser como Ele. Pedi para o Felipe, cara, eu vou construir uma casa não em cima de regras, porque casa em cima de regras, quem sabe daqui a pouco tu erra numa delas, o que vai acontecer? A tua casa vai cair. Muitas pessoas, cara, que estavam na igreja, não estão mais, um dos motivos eram tão cheios de regras, eram tão santarrões, que aí o dia que elas mesmo erraram uma coisa que elas falaram, ficaram com vergonha e nunca mais apareceram. Nós não somos essas pessoas. Uma das coisas que eu falei muito, e tem algumas pessoas aqui que eu já falei mais ainda. Quer te decepcionar comigo? Anda mais comigo. Contigo também é assim? Quer te decepcionar comigo? Não existe, pessoal. Não existe ninguém perfeito. Você não é perfeito. A estrutura, cara, que você foi criado, quando estava antes do pecado era perfeito, mas depois do pecado não tem mais nenhuma estrutura perfeita. Essa música eu pedi para o Felipe cantar. Vamos cantar ela agora de novo, Felipe. Faz chover, perdão e graça. Pode vir um mano aí também para a gente fazer o fechamento. Faz chover, perdão e graça. Espero que quando a gente canta essa música aqui, se há algo que te acusa espiritualmente, para que tu não experimente ou tu não sinta nem decente para estar na presença de Deus, eu quero te dizer, Jesus está perguntando assim, cadê quem te acusa? Cadê os teus acusadores? Estão comigo que aqui nessa igreja não vai ter nenhum acusador, vai ter perdoadores. Estão comigo nisso? Estão comigo que a religiosidade ela mata e nós não somos religiosos. Nós somos filhos amados de um Deus Altíssimo. E a nossa espiritualidade chama-se Jesus Cristo. E nós regamos ela começando no secreto com a nossa vida devocional, com as nossas orações, com os nossos jejuns, com o nosso serviço. Amamos a nossa família, as nossas boas obras começam lá e o público é natural. Não é verdade? A religiosidade é quem faz. Começa no público. E não tem privado. A religiosidade começa lá na multidão, recebendo louvor das pessoas. Não chega na família.
porque não tem o secreto. Quantas histórias a gente já ouviu os filhos dizendo, né? Papai, o senhor pode botar aquele casaco lá ou aquela camisa? Porque quando o senhor coloca aquela roupa lá e você vai na celebração, você é uma pessoa diferente. Eu queria ter aquele pai todos os dias da semana, mas eu só tenho domingo naquele grupo de pessoas. Estão comigo que não existe essa roupa? Lembra quando a gente estudou aquela lição, aquela série, o amor, a roupa básica? Vista-se sempre com ela. Não existe roupa de domingo, cara. E existem vestes espirituais, cara, que você recebe quando está na presença dele todos os dias. Todos os dias. Estão comigo nisso? Estão comigo? Você percebe que quando a gente sair daqui, a gente vai ser desafiado a viver essas coisas? Estão comigo, né? Mas não é só para a gente desfrutar isso aqui, porque não é o fim em si mesmo. A gente está aqui para se fortalecer, para ver que a gente não está sozinho nesse negócio, para quando a gente sair por aquela porta ali, a coisa acontecer. Vocês estão comigo? Sem religiosidade e com a espiritualidade saudável, Jesus. Vocês estão comigo de fazer um autoexame, ver se tem alguma coisa que precisa consertar, para não chegar à fratura exposta? Vocês estão comigo nisso? Vocês estão comigo que mesmo que alguém comece a rir ou dizer que tu nunca vai conseguir porque tu acabou de sair do adultério, tem alguém que está olhando para ti e acreditando, vai e não peques mais. Eu quero dizer para vocês, se você não compreendeu que quando Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais, como uma mensagem de encorajamento, quero te dizer, tu não entendeu ainda sobre quem é Jesus. Precisa de uma atenção total aqui agora. Quando Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais, foi a maior mensagem de encorajamento que alguém poderia fazer para alguém. Tu acabou de errar, mas eu acredito que tu não precisa mais viver desse jeito. Não é encorajamento, Valdir? Alguém te xingou, foi pego ali, exposto, e aí eu acredito em ti e te digo, cara, vai e não peques mais. Isso é encorajamento. A maior mensagem de encorajamento de um Deus é olhar para pessoas que nem nós, assim, do jeito que a gente erra e dizer, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É o nosso futuro. Eu quero te dizer, se tem alguma fragilidade, que quem sabe tu já tem convivido com ela, e até tu chama de teu pecado de estimação, eu quero te dizer, hoje é o dia de entregar, para não comprometer o teu futuro, porque Ele está te dizendo, vai, ó, vai, e não peques mais. Estão comigo para isso? Vocês receberam como mensagem de encorajamento e não como peso? Não é peso. Pá, não vou pecar mais, e a pessoa fica andando que nem um bobão que não aproveita a vida. Estava falando hoje com o Thiago aqui de madrugada, que nós estávamos aqui, e eu falei para o Thiago, se tem um povo que precisa viver bem nessa terra é a gente, porque a gente desfruta das coisas com equilíbrio, cuidamos da natureza, cuidamos dos animais, cuidamos do próximo. Cara, a gente tem tudo para viver bem nessa terra, desfrutar de tudo. Eu vim de uma época, pessoal, que eu sofria muito, sabe por quê? Porque as pessoas achavam que eu ria demais, que eu era muito feliz para ser crente. O crente não... Aí, se for para surfar, tem que ser de camiseta, não pode ficar de camiseta. Que isso, cara? Tá, então eu surfo de camiseta. Para andar de skate, não pode andar de camiseta, tem que ser de camiseta, porque senão você é do diabo. Eu sofri muito, pessoal, com a religiosidade. Muito, muito. Mas graças a Deus que alguns discípulos de Cristo revelaram quem Cristo é. Então, se tem alguém que tem que viver bem, somos nós. Então não é religiosidade dizer não peques mais, aí tu anda que nem um bobão assim, ó, e não faz nada. Não vou numa churrascaria rir com a minha família, porque isso aí... Cara, vai e se diverte. Ri com a tua família, dá risada. Vai e come sobremesa pelo menos uma vez por semana. Te diverte. Vai para a praia. Claro, né, com equilíbrio, né, com decência, com ética. Mas se não estiver ferindo a moral e nem a ética, não é religiosidade, é encorajamento. Pensa bem, pessoal. Eu tinha tudo para desistir. Tudo para desistir. Muito mais para desistir. Mas alguém acreditou em mim. E vocês entendem que a responsabilidade que vocês têm, que pode ser que vocês vão encontrar pessoas que elas nunca vão encontrar com nenhuma outra que estão aqui, mas elas precisam ver Jesus nos olhos de vocês. Que privilégio, né? Pessoas vão se converter e vão contar a história de vocês porque elas viram através do olhar de vocês
o amor e a graça. Vocês estão comigo? Vamos fazer isso? Vamos amar? Vamos resolver os nossos problemas? Vamos parar de querer parecer melhor? Vamos juntos nisso, como uma família? Quem está comigo nisso? Estão comigo? Está comigo? Quem está comigo aí? Quem que está comigo? Estamos juntos nisso? Com uma família, sem religiosidade, cuidando, fazendo autoexame e encorajado a um futuro. Estão comigo?